E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente está aqui para um bate-papo muito especial, né? A gente vai falar sobre obesidade. Obesidade é um assunto que o pessoal tem pedido bastante para a gente falar sobre. Total de 3 pessoas. Não, mas sério, é um assunto importante, né? Então a gente tem aqui hoje pessoas mais do que capacitadas para falar sobre esse assunto. Primeiro ele, o Jeffter, né? Estrela da Amparo, né? Lembrando que todos esses profissionais, eles atendem aqui na Amparo. Então, se você precisa de um psiquiatra, de um nutricionista, de um especialista em clínica médica, cardiologista, terapeuta alternativa, sexóloga, o que mais, Jeffter? Oftalmologista, Oftalmologista, nossa, a endocrinologista. oftalmologista que está atendendo aqui é top. Tem mais de um aqui, né? Mais de um oftalmologista. Temos dois. Eu, Cirurgião plástico, cirurgião cirurgião plástico, geral. até isso. Temos também. Tem de Doutor tudo aqui, Sandro. então. Então, assim, para falar desse assunto hoje, que é obesidade, a gente trouxe o Jeffter, que atende na área de psiquiatria, a Lara, que é nossa nutricionista clínica esportiva, Essa sim é a estrela da bancada. Viu? do assunto de hoje. E o Dr. House, o Dr. Gutierre, né, que é especialista em clínica médica. E aí a gente vai trocar essa ideia aqui hoje. Eu sou especialista em nada e a gente vai trocar essa ideia aqui sobre obesidade. Vamos começar pela Lara, né? Que a nutricionista. O que você tem para falar para a gente sobre obesidade, Lara? Por que você acha que tá? Por que você acha não? Por que você acha? Você não acha nada, você tem certeza, nutricionista. Por que tem aumentado tanto os casos de obesidade, não só na nossa cidade, assim, mas no geral no nosso país, no mundo? Então, a questão da obesidade hoje em dia, inclusive, é considerado, né, um problema de saúde pública, né? E eu atribuo muito a isso a questão realmente da rotina das pessoas, né? As pessoas tendem a pegar aquilo que é mais cômodo, né? E a partir para os fast foods da vida, não tem uma organização. Então, a cada dia, através também da introdução alimentar das crianças, que já começa de forma errada, e isso se estende para a vida adulta também, trazendo outros problemas que a gente conhece, né? Porque a obesidade também abrange outros problemas de saúde. E, com isso, a população vai ficando cada dia mais obesa. Então, é um problema de saúde pública. Então, é mais grave do que eu mesmo imaginava, né? E, assim, existe alguma relação emocional ou relacionada ao psicológico para causar a obesidade, para esse aumento de obesidade na nossa população? Com certeza. A obesidade, desde a própria doença, que é a obesidade, até o tratamento também gera ganho de peso. É por isso que a gente já falou vai falar no episódio da minha entrevista, onde a gente fala aí que tem que saber a medicação para saber lidar com os efeitos colaterais dela. A obesidade em si, voltando na questão da ansiedade. Se você está ansioso, você tem que fazer coisas que vão liberar prazer, vão liberar substâncias que vão te dar prazer. E comer é prazeroso. Então você você acaba tendo na comida aquilo que vai te dar prazer, e geralmente é carboidrato ruim, é comida ruim, de qualidade ruim. E, gente, gostoso é pizza, é sanduíche, é tudo isso. Mas é isso aí que gera obesidade depois. É verdade, Lara, que essas comidas assim, elas causam mais prazer na gente, ou dá para sentir prazer comendo uma alimentação saudável, uma alimentação correta? Eu vejo, né? Eu vejo assim, que tem muitos mitos em relação à nutrição, né? Então, dá para a pessoa emagrecer comendo o arroz dela, comendo o feijão, a carne, tranquilamente. E dá para emagrecer comendo pizza, por que não? Eu queria saber uma coisa, então, uma dúvida muito importante. Eu sou seu paciente. Por que na minha dieta não tem pizza? Eu não vi pizza lá. Cerveja. Você quer falar sobre isso agora mesmo, neste momento? Não, deixa, vamos passar. Tudo bem, tudo bem. Não, mas assim, Lara, de verdade, tem como, porque assim, a gente liga a prazer mesmo, né? Você pensa, comer uma pizza, aquela do seu sabor favorito ali, a minha, a de barbecue ali, nossa, meu Deus, que maravilha de pizza.
A gente liga isso a prazer, né? Comer uma pizza muito saborosa, um hambúrguer ali, uma sobremesa, um doce. O pessoal pergunta muito no seu Instagram lá sobre doce. Então, assim, dá para sentir o mesmo prazer, o mesmo, talvez não, mas assim, na mesma intensidade, prazer em comer uma comida saudável? Vini, eu vou te responder da seguinte questão. A gente na vida não faz sempre o que a gente gosta. Às vezes você precisa fazer o que é necessário, né? Não vou dizer que a pessoa vai mudar o estilo de vida, ela vai ser 100% apaixonada por aquilo. Mas ela sabe que ela precisa mudar o estilo de vida dela, às vezes ela está com alguma patologia e ela tem essa necessidade. O que eu quero dizer para as pessoas hoje? Que dá sim para emagrecer, que dá sim para ter um estilo de vida saudável, melhorar a saúde, as patologias, comendo bem, mas também tendo prazer em relação a algumas coisas que adora. Eu gosto muito de doce, eu sou fã, quem me conhece vai saber. Eu como. Tem gente que acha que nutricionista não come nada dessas coisas. E eu como, só que a diferença é a seguinte: qual que é a frequência disso? Você não engorda por um alimento errado. Não é só o chocolate que eu comi que eu gosto que me engorda. É o pastel da feira, é a bolacha recheada, é comer errado no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. Então, não é uma refeição, não é um alimento que é vilão. A gente tende a demonizar muitos alimentos, a colocar a comida como vilão ou como lixo. Comida não é lixo, gente, independente de qual seja. Então, a gente tem que aprender a dar nome realmente às coisas e aprender a ter um equilíbrio. Dá sim para emagrecer, viver bem, estar saudável e também tendo prazer com essas outras coisas. É interessante que eu acredito que gera um prazer conseguir adaptar com essa rotina, mas é outro tipo de prazer. Agora, então, o que você está falando para a gente é que dá para comer tudo que você gosta, mas de forma controlada, né? Então, Exatamente. assim você consegue evitar esses problemas. Sim. Agora, Dr. House, Dr. Gutierrez, que esses problemas, o que a obesidade pode causar? Porque assim, não é só estética, não é só porque você vai estar acima do peso, enfim, a gente sabe que a nossa sociedade acaba olhando para uma pessoa que tem um problema de obesidade de forma diferente. Às vezes pode restringir essa pessoa de um emprego, de alguma coisa, entendeu? Tem alguma coisa que ela vai ter mais dificuldade de fazer. E não é só isso, né? A obesidade ela pode causar outras doenças. E a partir da obesidade, isso pode gerar alguma complicação? Olha, sim. Infelizmente, sim. A questão da obesidade é muito mais complexa, né? A gente, tanto como clínico como cardiologista, eu vejo o quanto que a obesidade traz dano para o paciente, né? Então, não é uma simples questão estética. É muito mais que isso mesmo, porque você pode ter vários complicadores na parte ortopédica. A obesidade causa danos para a coluna, causa danos para o joelho, né? A longo prazo, isso vai afetar a mobilidade do paciente, capacidade de adaptação em determinados empregos. O paciente obeso, por exemplo, vai ter muito mais dificuldade de empregos que envolvam mobilidade, que ele precise ir, que ele precise subir, né? Então, a questão das dores crônicas, então vai agregar dor nas articulações, né? Problemas que depois vão causar sequelas que vão limitar muito esse paciente. Do ponto de vista cardíaco, já está mais que claro que a obesidade, circunferência abdominal, aumenta o risco cardiovascular, né? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, que é o derrame. Então, assim, é mesmo um problema de saúde pública, sob todo ponto de vista, né? Seja psiquiátrico, psicológico, seja físico, né? Seja de autoestima também, né? Então, tem que ser abordado agressivamente, sim, né? É claro que uma série de fatores vão motivar mais esse paciente, né? Às vezes a motivação inicial seja estética, mas quando ele vê o benefício do tratamento, os outros benefícios que são os físicos, nossa, estou mais leve, estou conseguindo fazer mais atividade física, estou conseguindo ter um desempenho melhor, e ele coloca valor nisso aí, e ele percebe também, nossa, então quer dizer que
Se eu perder peso, se eu tiver uma alimentação mais adequada, se eu cuidar das minhas compulsões alimentares, dos meus desejos além do normal, por doces ou por comida, a busca de satisfação exclusivamente através da alimentação, que é um transtorno, né? O Dr. Jeffter verifica isso todo o tempo no consultório dele, os transtornos alimentares, né? Então, assim, será que o meu problema de obesidade, a origem disso aí, e as consequências também? Então, o conhecimento é o que vai libertar esse paciente e vai trazer uma motivação maior para ele se cuidar. Não, eu não quero infartar novo, eu não quero ter um derrame novo, não quero ficar limitado, eu não quero ter um problema articular, não quero ter uma dor crônica na coluna que não vai se resolver. Então, eu abro mão de certos prazeres temporários ou como a Lara disse, não são tão temporários assim. É uma coisa que a pessoa já vem culturalmente e socialmente, ela já vem se moldando, não é uma pizza uma vez que ela comeu, não é um chocolate, é um hábito, né? Eu vejo muitos pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, doutor, eu praticamente não como, eu como muito pouco e eu engordo, não sei como, será que é um problema hormonal? E pode até ser, em alguns casos, mas na minoria das vezes é um problema hormonal. Geralmente a causa é porque assim, o que você acha pouco, talvez a medicina e a nutrição acham muito. Então, não necessariamente é tão pouco assim, é questão de qualidade também. Às vezes, eu posso comer uma quantidade, um volume maior, com melhor qualidade, e isso me trazer satisfação, do que eu escolher algo que tenha um volume menor, mas que me agrega tanto, né, me engorda tanto, vamos falar uma linguagem mais popular, que se eu substituísse por refeições menos calóricas e de melhor qualidade, eu teria uma satisfação muito próxima e talvez uma saciedade até melhor, né? Porque quando eu ingiro, na ingestão de carboidrato, por exemplo, você vai ter a pulsão pelo carboidrato, que é igual a pulsão por droga, né? A questão de a área do cérebro, né, Dr. Jeffter, que ativa a nossa necessidade de açúcar do carboidrato, é a mesma área que ativa a nossa compulsão por outras drogas, como cocaína, por exemplo. Então, a nossa sociedade ela é viciada em açúcar. Então, uma das bases da obesidade é a questão de ser um vício também, por determinados tipos de alimentos que trazem esse prazer endorfínico, que é da produção de substâncias que nos trazem um bem-estar que eu não tenho. Por que eu não tenho esse bem-estar de outras formas? Então, será que a origem, a raiz desse problema será que eu estou sanando essa questão do jeito certo? Será que se eu não tiver uma reformulação do meu modelo de pensamento e dos meus hábitos, aquilo ali não vai fazer diferença no todo e não vai resultar na consequência que é um corpo mais magro, né? Então, acho que é bem mais complexo do que todo mundo imagina mesmo e vai exigir mais tempo e mais compromisso do que se imagina. Só que as consequências são tão interessantes que vai valer a pena. Então, se as pessoas souberem disso, elas vão empenhar nesse projeto, que é um projeto de vida delas. É a vida delas, né, que está em jogo. A vida e a saúde e o bem-estar. Então, assim, vai fazer toda a diferença mesmo. E é muito bom. Eu vejo esses resultados no meu consultório de pessoas que conseguem chegar nos resultados que elas almejavam, sem obsessões, no tempo que for o tempo necessário para cada um, que cada indivíduo é único, né? Com metabolismo único, com características únicas, com uma cultura única, com hábitos alimentares únicos. Então, a gente tem que individualizar esse tratamento, sim, né? E adaptar as preferências de cada paciente em relação, sabendo que nós também vamos ter que colocar alguns limitadores, e a gente, aí vem o compromisso consigo mesmo, né? De fazer, não, eu vou aceitar esses limites por algum tempo, até que se torne mais fácil, né? Então, tendo essa compreensão, o tratamento da obesidade ele funciona, tá? Eu tenho esses pacientes, a Lara tem esses pacientes, o Jeffter tem esses pacientes, que é o paciente do bom resultado, né? Ué, por que o mesmo paciente foi nos mesmos profissionais obteve um resultado melhor do que os outros?
Então, é esse segredo que tem que ser ensinado, né? O que fez diferença? É interessante falar que todo caso tem solução, né, de obesidade. Independente do nível, tem graus de obesidade, né? Mas independente do grau de obesidade, tem solução, vale a pena ser tratado, não é verdade? Também, em qualquer tratamento, é muito mais importante a parte que a gente não tá junto, a parte que você faz em casa. A gente não tá lá, a Lara não tá lá para colocar comida no seu prato, o Gutierrez não tá lá para falar, tem que tomar medicação agora, tem que fazer isso, para te incentivar a fazer o exercício. Então, é a parte que você faz sozinho que importa. Voltando, pegando o ganchinho que você falou, lá na hora que você come, libera substância, você tem saciedade, você fica feliz. Quando isso já está patológico, já está tóxico, o sentimento que você tem posteriormente é o de culpa. Você sabe que você não deveria ter comido, você sabe dos prejuízos que aquilo vai trazer, mas ainda assim você comeu. E você fica eternamente nesse ciclo. Passa a culpa, você come de novo, exageradamente, e aí volta para pensar tudo e volta a culpa. E, além de tudo isso, a raiz ela é cultural. Pego muita mãe, principalmente na rede pública, que traz a criancinha gordinha. Ai, meu filho não come salada. Aí eu nem pergunto mais sobre a criança. Eu pergunto, aí, o que você come? Eu como arroz, feijão e carne. Seu filho vai comer salada como? Como que ele vai aprender algo que ele não vê em casa? Outra questão que os pais fazem, muita gente já discutiu isso, Lara, meu filho não quer o almoço. Aí o que você faz? Eu dou skinny, porque ele só gosta de skinny. Existe mãe que faz isso? Meu Deus! Gente. A minha orientação é bem psiquiátrica mesmo, bem mal, deixa com fome. Mãe. 3 dias ninguém morre de fome tendo comida em casa. Não faça isso. Que você... Nem vai morrer de fome se tem comida boa em casa, uma hora ele come. Não vai morrer, pode ter certeza. Ô Jeff, assim, eu sou pai de 2 filhos, né? Assim, minha avó fazia isso com a gente. Eu morei uma época com a minha avó fazia assim. A gente tinha um horário de tomar o café da manhã. Aí, se a gente não acordasse para tomar o café da manhã, ela guardava tudo e aí não tinha café da manhã. Aí você tinha que esperar o almoço. Então, assim, aí tinha o horário certinho do almoço. Aí dava na hora do almoço, se a gente falasse, eu não quero almoçar. Ou então, não fosse, para continuasse brincando e não almoçasse. Porque a gente podia ficar brincando no quintal, subindo em árvore. Aí ela falava, o almoço está pronto. Aí, se a gente não fosse, ela guardasse as panelas, minha avó era brava. Aí passou, aí tinha o lanche 3 horas, ele tinha que esperar o lanche de 3 horas, e não adiantava chorar, não adiantava falar que estava morrendo, a avó não deixava. Então, a gente acabava que comia nesse horário certo, tinha essa rotina, porque a gente não tinha opção. Amei, né? Sua avó, amei. É isso aí. Minha mãe estudou nessa escola também. Mas assim, vamos... As pediatras e psicólogas que nos perdoem. Mas, assim, isso promove um tanto de coisa. Promove rotina na vida da criança, promove interação com a família. Gente, o momento mais importante da vida de vocês, em família, é sentar todo mundo na mesa para almoçar. Tem famílias que tratam isso como regra mesmo. E hoje se perdeu. O filho almoça no quarto, o marido mais tarde, a esposa mais cedo. Na frente do computador, na frente da televisão. No celular. Almoçar junto, todo mundo na mesa... É momento de interação, é importantíssimo. Uma refeição em família tem que ser o momento mais importante do seu dia. Sua avó fazia isso, ela ensinou você a fazer isso. Na marra. Sofrido, não quer não ficar com fome. Psicólogas e pediatras talvez discordem de mim, mas a gente grava outro episódio com eu. Psicólogo para refutar o Jeff. Mães perguntem isso para o psiquiatra. Meu Deus. Legal demais, Jeffter. Então, assim, a gente vê que é uma coisa que, primeiro, obesidade tem solução, independente do nível de obesidade que a pessoa está, tem solução. E tem uma forma de prevenir a obesidade, que é criando essa rotina, criando essa regra, criando esses limites, como o Dr. Gutierrez falou, né? Então, assim, além disso, existem mais fatores que podem levar à obesidade, além dessa quebra de rotina, além de... Existe algum problema emocional ali, que eu não falo assim, só porque você tem um problema emocional, às vezes, ali de ansiedade, vai comer muito. Não tem como ficar obeso se não comer muito. Quais são esses problemas emocionais que podem levar à ansiedade, Dr. Jephter?
Os transtornos de humor, eles podem levar a isso. E aí, uma outra coisa que às vezes a gente não olha muito, o próprio tratamento. A gente tem muita medicação que é essencial, que o paciente não pode ficar sem, mas ela vai gerar obesidade. Os estabilizadores de humor, os antipsicóticos. Então, um dos antipsicóticos mais usados hoje, que é a risperidona, ela dá muita fome, a pessoa come muito. A quetiapina ela não altera tanto o apetite, mas promove o ganho de peso. Então, assim, às vezes, é importante até relatar isso. Quando você for procurar um nutricionista, um médico clínico geral, ou nutrólogo, que vai te ajudar na perda de peso, conte tudo que você está tomando. Às vezes o problema está lá no antidepressivo, que tem esse efeito colateral. Interessantíssimo. Lara, você pode falar, Gutierrez, que é um bate-papo tranquilo, bem informal mesmo. Eu só vou... você falou que para ter obesidade tem que comer muito. Que pode não haver obesidade... não tem como haver obesidade sem comer muito. Tem. Tem como. Refutado. Tem problemas hormonais que realmente geram a situação de obesidade sem que o paciente esteja exagerando na sua alimentação. Essa é a obesidade que todo mundo acha que tem, mas a minoria tem, entendeu? Mas ela existe, tá? Então, é claro, hipotireoidismo severo, ganho de peso, sim, alteração no cortisol, doenças que aumentam o nível de cortisol, ou alteram a função de cortisol ou de outros hormônios, GH, né, outros hormônios, também influenciam demais no peso, tanto para ganho de peso quanto para perda de peso. Então, assim, doenças ginecológicas também, síndrome do ovário policístico, aumenta o ganho de peso, claro, também por alteração hormonal. Então, assim, cabe uma investigação com exames clínicos, né, essa investigação. Você é o caso hormonal. Não, você não é o caso hormonal. Então, alguma coisa você está fazendo de indevido, né? A questão da criança, eu só complementando aí o que todo mundo falou, eu também vejo esse relato no consultório das mães. O menino não gosta disso, ele só come isso. Eu falo, quem compra? Quem comprou o skinny? Né? Quem comprou bolacha? Se você não comprar, não vai ter. Então, ele vai ter que adaptar o paladar dele a coisas que são gostosas e que vão trazer satisfação para ele e que não vão torná-lo obeso precocemente, com todas as consequências disso no futuro. Então, assim, só que depende do empenho dessa família, dessa mãe e desse pai, né, de estimular uma boa alimentação desde a infância. Mas, para isso, eles vão ter que dar o exemplo, e talvez eles não estejam dispostos a isso também, né? Porque eles também vão ter que comer, eles vão ter que montar a saladinha lá, toda colorida, e vão ter que comer para provar que aquilo é gostoso. Às vezes, nem é porque... Às vezes, o pai e a mãe, às vezes, eles não têm essa noção. Eu falo como pai, assim, eu sei, porque, assim, na família da minha esposa, a gente tem casos, assim, é distante, mas a gente tem casos de obesidade. Então, a gente sabe, e aí a gente tem noção de que se a gente não cuidar da alimentação dos guri, vai acontecer de eles terem um problema e a gente que é pai, mãe, não quer ver o filho passando por nenhum problema. Então, às vezes, eu imagino que alguns pais não têm noção do quão isso pode prejudicar o filho dela no futuro, né? É o curto prazo pelo médio e longo prazo. Então, assim, eu resolvo o problema de curto prazo, que é a insatisfação daquela criança ou a birra, né? E trago a resposta mais fácil para aquela criança, que é dar o skinny ou dar a bolacha. Não que eles não possam comer essas coisas com equilíbrio, no devido momento, né? E na quantidade certa e da forma controlada pelos pais, né? Porque eles não vão ter esse controle, alguém vai ter que ensinar esse controle. Então, a ideia de controle, equilíbrio, tudo vem desses princípios formados desde a infância, né? Muitos dos problemas de obesidade vêm por falta dessa cultura familiar em relação a isso. Você vê que famílias de obesos, geralmente tem famílias inteiras de obesos, então talvez o processo esteja na forma... talvez hormonal? Sim, talvez hormonal, mas talvez cultural mesmo, né? Na ideia de reunir em família e ligar atividades prazerosas somente ao hábito alimentar.
Não, vamos quebrar isso aí. Atividades prazerosas no momento do alimento, alimento com qualidade e também fora da ideia de alimentação também, para não vincular prazer somente ao alimento. Tem N outras formas de se obter prazer, satisfação, liberar endorfina, inclusive assim, é difícil de acreditar, mas o exercício libera a mesma endorfina que o chocolate. Só que vai exigir um pouquinho mais de esforço ali para a endorfina ser produzida. Então, você vai ter que fazer mais tempo de exercício para obter a mesma quantidade de endorfina que mastigar um tabletezinho de chocolate já vai te entregar aquilo imediatamente, né? É óbvio que o mais cômodo e o mais fácil é o caminho, né, simples. Mas por que não trilhar um caminho um pouquinho mais complexo, mas que também vai ser satisfatório, né? Então, acho que todo mundo tem que pensar um pouco sobre isso aí. É o que eu tento trazer para a rotina de orientação de consultório, é isso aí. Essa complexidade desses fatores e a necessidade de intervenção em tudo. Tá? Não tem como você mexer em uma coisa só, porque não funciona. Tudo está interligado, completamente interligado. Você falou sobre a questão dos pais, e eu me recordo... Meu Deus, tinha que ser a Kátia. Essa dupla. Ó a risada. Você falando sobre a questão dos pais, eu me recordei agora de uma determinada situação que aconteceu. A gente sempre abre caixinhas de pergunta, né, no Instagram. E aí, esses dias... É bom? Esses dias, me mandaram 2 perguntas que eu achei interessantes, assim. Uma mãe perguntando se o filho poderia comer 3 bananas por dia, se faria mal. E a outra perguntando se o filho poderia comer 2 ovos ao dia. Ou seja... Os pais não se questionam se o filho tomar refrigerante faz mal, mas quando a gente olha para a questão alimentar, do que é alimento de verdade, a pessoa já tem o critério, né, de perguntar se uma comida, alimento vai fazer mal. Fruta. A fruta, né, que tem frutose, faz mal. Mas eu vejo realmente isso, falta realmente uma educação nutricional também, Dos pais que cresceram pais, de né? forma Se o errada. pai ele tem essa educação, se o pai come bem, o filho com certeza vai comer bem. O exemplo arrasta, né? Então, ele vai reproduzir aquilo também. Então, mais do que colocar essa criança para ter um hábito saudável, se você é pai, é ter primeiramente uma alimentação saudável e, né? Porque, como a Lara disse, o exemplo vale mais do que mandar a criança comer um brócolis ali. Se você não come, não tem como, né? E aí, Dr. Jeffter, pode falar o que você queria falar? Eu sei que você queria falar, né? Jeffter, eu vou aproveitar e eu vou te fazer uma pergunta. Boa, é isso aí. Como fazer quando a criança já foi em vários nutricionistas, já passou por alguns profissionais, realmente está com obesidade, né, infantil, e às vezes os pais, na tentativa de ajudar aquela criança, acabam forçando ela a criar hábitos saudáveis, mas isso acaba virando o jogo, né? A criança às vezes pode criar uma certa raiva daquilo, raiva do profissional que está acompanhando. Como lidar com essa situação? Então, nesses casos, uma boa psicóloga vai poder orientar, não só a criança, quanto a família. E nisso a gente cria traumas que não vão ser resolvidos facilmente. Lembrei agora de um amigo de faculdade, ele apanhava para comer arroz com tomate quando era criança. Adulto, ele nunca mais comeu arroz. E assim, é o carboidrato essencial, tem que ter na dieta, e ele nunca mais conseguiu. E porque ele sempre lembrava da época que ele apanhou por isso. Não é o melhor caminho. Agora, eu brinquei sobre bater nos filhos, mas, gente, ninguém tem que ser obrigado a comer. Vai pelo exemplo. Se seus pais comem aquilo, se ele mostra para você que é bom, não adianta nada seu pai te obrigar a comer verdura e ele tá lá com um prato com arroz, macarrão, mandioca e carne. Então, para você não vai descer mesmo, e nem deve. Jeffter, realmente, eu, como... A única coisa que eu tenho propriedade para falar aqui é que eu sou pai. E eu sei que o caminho... Às vezes, eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo, pode até criticar, sabe? Mas o caminho do amor, assim,
resolve de uma forma efetiva, sabe? Porque às vezes o meu filho chega e fala assim, ah, não, pai, eu não queria comer isso. Eu falo, por que você não queria comer? Ah, eu não gosto. E o que você queria comer? Ah, eu queria comer isso. Ah, então, aí você queria comer chocolate? Legal. E se a gente comer chocolate à tarde? Se a gente comer agora bem, a gente pode comer esse chocolate à tarde, o que você acha? Aí ele, ah, a gente pode comer daqui? Pode ser Kinder Ovo? Ai, tá, mas pode ser. A gente come Kinder Ovo à tarde e agora, na hora do almoço, a gente come o almoço. Você não está sendo... você não está sendo... A criança ela não vai entender aquilo, né? A criança não sabe que ela não pode comer alguma coisa. Ela não consegue entender isso. Então, se você conversa, troca essa ideia, negocia isso, né? Não é só falar assim, ó, o que a minha avó fazia com a gente funcionava, mas assim, acho que funciona bem também conversar, explicar, mostrar, porque a criança realmente ela não sabe, ela não entende isso. Esse caminho que funcionou com sua avó, que funcionou comigo, com a minha mãe e tudo, era um caminho que não vendia Kinder Ovo, era porque não tinha YouTube para a criança ir lá ver as propagandas que passam nos canais infantis. Tudo mudou então, muito. Assim, é adaptável agora. Você tem uma coisa, a Lara já falou isso, a forma como prepara os alimentos. Meu filho não come fruta. Não, corta as frutas, coloca no espetinho para ver se ele não vai gostar. Aí ele não gostou de cenoura cozida. Faz ela crua, raladinha, ver se ele não vai gostar. Monta o prato como uma carinha. Tudo é de estratégias Chama o filho para fazer as coisas junto. Uma vez eu chamei o Pedro para a gente fazer salada de fruta. Foi o evento da vida dele, Olha sabe? aí. A gente pegar todas as frutas, cortar. E aí ele amou. Ele não queria... Assim, ele queria colocar todas. Ele queria colocar todas as frutas possíveis nessa salada de fruta. Então, assim, é um jeito de ensinar e sem... Virou memória afetiva, né? Ele aprendeu. Eu vou falar uma verdade bem desconfortável. Não come alface. Não. Como? Não é essa a verdade. Pais tóxicos, infelizmente, não conseguem fazer os filhos se cuidarem como deveriam. Entendeu? Então, essa questão do caminho do amor é verdadeiro mesmo. O que eu vejo muito é que, às vezes, o pai leva a criança ou o adolescente ou o jovem na consulta com a intenção de emagrecer, e aquilo é uma situação desconfortável para ele, no sentido de que ele se vê obrigado, ele está fazendo aquilo de maneira obrigada. Não foi lá voluntariamente, não viu aquilo ali como vantagem nenhuma, ele não entende o propósito, o sentido daquilo ali, não está sendo tratado com afeto, com amor, está sendo, você tem que, agora que eu estou gastando isso, e gastando, pagando nutricionista, pagando médico, pagando psiquiatra, psicólogo, você tem que emagrecer. Forçado. Esse caminho, eu falo às vezes que os pais, às vezes são muito preguiçosos, né? Uhum. Porque, assim, é muito mais fácil você bater na criança e falar assim, você vai comer, porque você tem que comer e pronto, né? Do que você trocar uma ideia, conversar, falar, cara, mas vamos comer. E aí, à tarde a gente come isso que você está querendo comer. Então, queria tomar refrigerante, pai. Ah, não, cara, hoje, agora a gente vai tomar refrigerante, mas nos finais de semana a gente pode tomar refrigerante. Então, aí a criança começa, né? Sim. Não é falar assim, você não pode. A Lara fala isso sempre, não é que você não pode, é que não é todo dia, não é em todo momento, não é em toda ocasião, né? Então, assim, acho que os pais eles têm que ser menos preguiçosos, né? E se dispor mais a conversar, a educar, né? Equilíbrio e fluidez nessa relação para que ela aconteça e se torne natural, né? E que esse princípio esteja ali na vida daquela criança, não de uma maneira obrigatória, mas que ela queira fazer, que ela se veja motivada a fazer e que ela entenda o porquê daquilo ali ser relevante e que fique bom, e que fique gostoso mesmo, que tenha negociação também, que tenha dos dois lados, que um abra mão de algo, o outro outra vez, igual você falou, negociando com seu filho aí, né? É uma negociação mesmo, para ensinar, equilíbrio. Hoje não, agora não, depois sim, talvez mais tarde, faremos assim. Então, assim, planejamento estratégico juntos, né? E isso vira uma rotina de amor e satisfatória, né? Aí funciona. Eu não vejo outra forma de funcionar. Eu vejo que todas as outras formas que tentam, a Lara já viu isso no consultório dela algumas outras vezes também, né? Quando a família não se envolve de uma maneira equilibrada, aí se torna um desequilíbrio total mesmo.
e o resultado final é péssimo. Então, gente, vocês têm mais alguma observação importante? Legal demais, a gente conversou muito, foi muito interessante, foi muito bom bater esse papo aqui. Então, assim, se alguém, como nos outros quadros, se alguém ficou com alguma dúvida sobre esse tema, tanto mais relacionado com a área da Lara, com a área da nutricionista, do Jeffter, que atende na área de psiquiatria, do Dr. Gutierrez, manda pergunta para a gente aqui, pode mandar que a gente vai responder com todo prazer. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se tiverem gostado, pode mandar para aquele amigo que está precisando ver isso aí. Não estou falando para você mandar para o seu amigo que você acha que é obeso, não, tá? Não vai sacanear o amiguinho, não. Mas, de verdade, ajuda a compartilhar essa informação aí, que esse é um assunto que, se ele for difundido, se essa informação chegar para mais gente, é bom para todo mundo, não é verdade? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo bate-papo aqui com a galera. É isso aí. Valeu. Gente, uns 15 minutos. Fica aí, fica aí. Tá aparecendo esse povo. Ela ficou o tempo todo lá fazendo macacada. Eu tô dando sinal pra esse troço sair, você não sabe. Amém.